Uma calorosa saudação a todos. Sejam bem-vindos à quarta conferência deste curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos um tema fundamental em nosso caminho interior: os 7 centros da máquina humana. Neste encontro, vamos compreender quais são os centros de energia que possuímos internamente. Como funcionam? Que tipo de energia consomem? Onde se localizam? E muito mais. Descobriremos também quais são as possibilidades que temos, como seres humanos, de desenvolver, equilibrar e regenerar esses centros. Aprenderemos quais funções cada um desempenha, qual é a sua atividade no dia a dia e, o mais importante, como economizar energia. Tudo isso para que possamos começar a valorizar nossa própria energia e aprender a utilizá-la com sabedoria em benefício do nosso desenvolvimento interior. Vamos, então, conhecer melhor esses centros de energia que todos nós temos e compreender como equilibrá-los. Os centros são pontos de energia que permitem o desenvolvimento de diversas funções em nosso corpo físico. Temos 7 centros de energia, e é importante esclarecer que, quando falamos de centros, estamos nos referindo a algo que pertence ao mundo físico e, portanto, ao corpo físico. Faço essa distinção para que possamos diferenciá-los dos chakras, pois embora os centros, os chakras e as igrejas da sabedoria estejam intimamente relacionados, cada um pertence a um nível diferente do ser. Os chakras pertencem à alma. As igrejas da sabedoria pertencem ao espírito. E os centros pertencem ao corpo físico. Assim, esses 7 centros estão localizados ao longo de nossa coluna vertebral. Vamos, então, compreender cada centro em detalhes. O primeiro é o centro sexual. Ele se localiza na região do cóccix, o osso mais inferior da coluna vertebral. A energia que este centro administra é a energia sexual, e sua função principal é criar, pois essa energia é, por natureza, criadora. Esse centro tem 3 possibilidades de criação. Podemos criar através do suprassexo, do sexo normal ou do infrassexo. Isso significa que, sempre que praticamos o ato sexual, esse centro entra em atividade, e estamos criando algo, dependendo do uso que damos à energia. Se praticamos o suprassexo, que é a forma superior de sexualidade ensinada no primeiro tópico deste curso, não desperdiçamos nossa energia através do orgasmo ou da ejaculação. Em vez disso, canalizamos essa energia pela coluna, em direção aos centros superiores. Dessa maneira, criamos o que chamamos de filhos da luz, a formação dos corpos existenciais do ser, que são nossos corpos internos, capazes de nos permitir uma presença consciente nas diferentes dimensões da natureza. Por outro lado, se praticamos o sexo normal, trata-se também de uma sexualidade sem derramamento de energia, ou seja, sem fornicação, mas com a intenção de gerar uma criança. Nessa prática, um único espermatozoide, o mais forte, será guiado pela Mãe Divina para fecundar o óvulo, sem que seja necessário desperdiçar os milhões de espermatozoides contidos no sêmen. Assim, estaremos criando uma criança física, reproduzindo a espécie. Mas se praticamos o infrassexo, ou seja, o sexo sem propósito transcendental, em que a energia é desperdiçada por meio do orgasmo ou da ejaculação, estamos criando o ego dentro de nós. A cada ato assim, fortalecemos e multiplicamos as formas psicológicas que aprisionam e condicionam a nossa consciência. Por isso, é extremamente importante que comecemos a praticar o suprassexo, para parar de criar o ego e iniciar a verdadeira criação interior. O sentido físico relacionado a este centro é o tato, pois é através do tato, dos beijos e das carícias, que se desperta a potência sexual necessária para a prática do suprassexo, e assim passamos a criar conscientemente. O defeito psicológico que governa este centro é a preguiça. Porque é justamente a preguiça que nos impede de iniciar o trabalho interior e de permitir que qualquer verdadeira criação aconteça dentro de nós. O segundo é o centro instintivo. Ele está localizado na altura do sacro, na nossa coluna vertebral. A energia que este centro utiliza é a energia vital. Ele é responsável por administrar todas as águas dentro de nós, ou seja, todo o sistema vital do organismo. Por isso, esse centro supervisiona a saúde do corpo físico e a reprodução de todas as nossas células.
O centro instintivo possui duas funções principais, uma mecânica e outra consciente. A função mecânica é aprender, aprender por meio do desejo e da repetição. Quando desejamos algo, sentimos vontade de experimentá-lo. E, uma vez experimentado, isso fica gravado na memória das nossas águas internas. Assim, cada vez que vivemos uma situação semelhante, o mesmo desejo retorna, e queremos repetir a experiência indefinidamente. Por essa razão, o sentido físico relacionado a este centro é o paladar, pois é através dele que o desejo e o prazer são despertados. O defeito psicológico relacionado a este centro é a ganância. Porque, quando experimentamos algo que gostamos, surge em nós o impulso de querer sempre mais. Já a função consciente deste centro é aprender, captar o significado profundo de qualquer situação vivida, sem armazená-la na memória, porque é algo percebido diretamente pela consciência. Quando agimos assim, sabemos a partir da consciência, e não apenas lembramos mentalmente. O centro instintivo também administra todos os átomos metálicos do nosso Mercúrio, dentro dos quais se encontra o ego. Além disso, é o centro que governa o nosso karma, ou seja, as consequências de nossas ações. O terceiro centro é o centro emocional inferior. Ele está localizado na região do umbigo, ao longo da coluna vertebral. A energia que este centro utiliza é a energia emocional. E sua função é sentir tanto emoções positivas quanto negativas. As emoções positivas são aquelas que nascem da consciência, como o desejo de ajudar os outros, ou o amor verdadeiro, que é uma emoção superior, livre de sentimentalismo e de apegos. As emoções negativas, por outro lado, são as que nos fazem sentir prazer ou dor, atração ou rejeição. Com elas, nos apaixonamos, sentimos prazer, ódio, ressentimento e tantas outras reações que oscilam entre extremos. Precisamos aprender a equilibrar este centro, pois é ele quem maneja o fogo dentro de nós. Esse fogo interno é o impulso que utilizamos para realizar qualquer ação. Se não aprendermos a controlar conscientemente esse fogo emocional, continuaremos desperdiçando nossa energia emocional nas reações negativas que nos levam constantemente do prazer à dor. E, por consequência, nos faltará energia para realizar as práticas internas que despertam a consciência. O sentido físico relacionado a este centro é o olfato. Pois o olfato tem uma ligação direta com as emoções. Podemos notar isso facilmente. Quando respiramos lenta e profundamente, conseguimos acalmar o coração e as emoções em momentos de agitação. O defeito psicológico que governa este centro é a luxúria. Porque é a luxúria que impulsiona o nosso fogo interno, provocando aquela queimação emocional tão característica desse estado. O quarto é o centro intelectual inferior. Ele está localizado na altura do coração, sobre a coluna vertebral. A energia que esse centro utiliza é a energia mental. E sua função é pensar, conceber, planejar, projetar, recordar. Antes de realizarmos qualquer ação, primeiro planejamos, e por isso se diz que os pensamentos são a origem das ações. Sempre que pensamos, mesmo sem perceber, começamos a criar. A qualidade de nossas ações depende, portanto, da qualidade de nossos pensamentos. Por isso, precisamos aprender a auto-observar este centro. Como raramente observamos nossa mente, deixamos que ela fale sozinha, como um papagaio, e assim, gastamos uma imensa quantidade de energia mental. Na verdade, a melhor forma de pensar é não pensar. E aprender a ouvir a voz do coração. Quando alcançamos o estado de não pensamento, a sabedoria do nosso Pai interior pode descer ao coração em forma de intuição, que é a expressão pura da sabedoria interior. O sentido físico relacionado a este centro é a audição. E o defeito psicológico que o governa é o orgulho. O quinto é o centro motor. Ele se localiza na região da laringe, na coluna vertebral. Esse centro administra nossa energia motriz, pois é o centro do movimento, responsável por supervisionar todas as nossas ações e palavras. Quando está sob o controle do ego, este centro atua de maneira totalmente mecânica, somos como automatos. Aprendemos a realizar uma ação, repetimos, e a aperfeiçoamos até que o pensamento consciente já não participe mais do processo.
É o que acontece quando aprendemos a escovar os dentes, a caminhar ou a dirigir, fazemos tudo automaticamente. Enquanto nossa mente está distraída com muitas outras coisas e nossas emoções se dispersam em diferentes direções. A função essencial desse centro é agir. Ele também está relacionado à vontade, mas como a nossa vontade está normalmente dirigida pelos defeitos psicológicos, as ações acabam sendo influenciadas por eles. Por isso, costumamos ter boa vontade para as ações do ego, como vícios, festas, brigas, fornicação, preguiça. E má vontade para as coisas da consciência, como meditar, refletir, eliminar defeitos, nascer espiritualmente ou sacrificar-se pela humanidade. Infelizmente, o que nós, seres humanos, mais fazemos é falar inutilidades. E quase nunca dizemos ou fazemos algo realmente útil, desperdiçando assim a energia deste centro. O sentido físico relacionado a ele é a visão. E o defeito psicológico correspondente é a ira. Esses são os 5 primeiros centros. Os centros caídos e desequilibrados dentro de nós, pois são constantemente usados pelo ego para se manifestar e se alimentar de nossa energia. Agora, vamos conhecer os 2 centros superiores, que permanecem em equilíbrio e, quando ativados, nos permitem auto-observar, julgar a nós mesmos, realizar mudanças radicais em nosso interior e acessar a nossa própria sabedoria interior. O primeiro dos 2 centros superiores é o centro emocional superior. Ele está localizado na glândula pituitária, também chamada de hipófise, e utiliza a energia da consciência. Sua função é julgar e medir os efeitos das nossas ações internas e externas. O sentido administrado por este centro é o da autoobservação, também chamado de clarividência. No entanto, na maioria das pessoas, esse sentido encontra-se atrofiado, devido à falta de uso. Para começar a regenerar o sentido da autoobservação, ou terceiro olho, devemos direcionar a atenção para o nosso mundo interior. Precisamos descobrir os defeitos psicológicos que se manifestam constantemente em nós, pois são eles a causa verdadeira de todos os nossos conflitos e reações negativas. Devemos então julgar impiedosamente nossos próprios defeitos, com sinceridade e sem justificativas. O defeito psicológico relacionado a este centro é a gula, pois a gula simboliza o desequilíbrio interior, a tendência de ir a extremos, em vez de manter a harmonia. O último é o centro intelectual superior. Ele está localizado na glândula pineal e administra a energia do espírito puro. Sua função é saber, representar o conhecimento direto, a sabedoria viva que não vem do raciocínio, mas da intuição do ser. Aqui encontramos a sede do nosso Pai interior, a fonte da sabedoria divina presente em nossa consciência. O sentido que este centro governa é o da polividência. E o defeito correspondente a ele é a inveja. Agora que estudamos os 7 centros e compreendemos suas funções, vamos refletir um pouco sobre o estado atual em que esses centros se encontram dentro de nós. Em todos os seres humanos, os centros estão desequilibrados, porque quase ninguém está realmente interessado em trabalhar sobre si mesmo. A maioria das pessoas não se conhece internamente, e por isso, devemos iniciar o trabalho de autoconhecimento compreendendo esses centros, deixando de desperdiçar nossa energia, eliminando os defeitos que a roubam, e aprendendo a utilizar essa energia para realizar criações superiores dentro de nós. Devemos entender que o centro instintivo, como o produtor de energia, é aquele que fornece energia a todos os centros inferiores. Durante a noite, enquanto o corpo físico descansa, esse centro distribui a cada um dos centros inferiores a quantidade de energia necessária para que funcionem adequadamente no dia seguinte. A energia que sobra é armazenada no centro sexual. Assim, ao despertar pela manhã, cada um de nós começa o dia com as baterias cheias. Mas, à medida que o dia avança, vamos gastando energia cada vez que usamos qualquer centro. Como não estamos em autoobservação, e não praticamos a morte psicológica, desde o momento em que acordamos começamos a desperdiçar energia mental com pensamentos inúteis e repetitivos, enquanto também gastamos energia motriz com palavras desnecessárias, dissipando, assim, a força vital de todos os centros.
Quando chega o meio-dia, geralmente já esgotamos a energia dos centros, e é por isso que nos sentimos cansados e sem ânimo. Para continuar funcionando, os centros inferiores começam a roubar energia do centro sexual. Mas o centro sexual, por sua vez, só pode funcionar com a pequena sobra de energia que recebe dos outros centros, pois durante o dia inteiro é saqueado por eles. E, para piorar ainda mais essa situação, muito poucos seres humanos conhecem a suprassexualidade. A maioria, ao praticar sexo, busca apenas extrair a energia através do orgasmo e da ejaculação, esgotando completamente suas reservas energéticas em busca de prazer e entretenimento. Com esse constante descontrole das energias, nossos centros acabam profundamente desequilibrados, e assim não temos força suficiente nem mesmo para nos projetar conscientemente ao plano astral, muito menos para criar, por meio do sexo sagrado, os corpos internos que nos permitiriam ter uma presença consciente e permanente nas dimensões superiores da natureza. Agora, o que podemos fazer para equilibrar os centros de energia? Se queremos equilibrar os centros, precisamos começar a observá-los. O segundo passo é aprender a economizar energia, para que o centro sexual não seja saqueado. Para isso, devemos despertar o sentido da autoobservação, dirigindo constantemente a atenção para o nosso interior, a fim de descobrir, quando algum desses centros entra em atividade, quais defeitos tentam se manifestar através deles para roubar nossa energia. Devemos passar todas as nossas palavras, ações, pensamentos e emoções por um filtro de retidão, refletindo se o que estamos pensando, sentindo, fazendo ou dizendo é verdadeiro, justo e benéfico para o nosso ser interior, ou seja, para nossa consciência. Ou se é apenas uma manifestação de algum defeito psicológico. Se for um defeito, ele deve morrer. Assim, para equilibrar os centros, devemos começar a praticar os 4 direitos: pensar, sentir, falar e agir corretamente. Qual é o reto pensar? Quando começamos a pensar em algo, devemos refletir se esses pensamentos vêm da consciência ou de algum defeito psicológico. Se percebermos, por exemplo, que se trata de um pensamento de preocupação, presunção, crítica, fofoca, luxúria ou qualquer outro defeito, devemos pedir à nossa consciência que o elimine, dizendo mentalmente: Mãe Divina, elimine esse defeito. E continuar em auto-observação. O mesmo vale para os sentimentos, palavras e ações. Qual é o reto sentir? Refletir se a emoção que sentimos vem da consciência ou de um defeito psicológico. Se, por exemplo, sentimos preocupação, ansiedade, medo, raiva, tristeza, sentimentalismo, ciúme, e assim por diante, saberemos que esse sentimento não vem da consciência, mas de um defeito, e deve morrer. Qual é o reto fazer? Observar-se enquanto realiza algo, para descobrir os defeitos que se manifestam e o fazem agir mecanicamente, a fim de eliminá-los. Qual é o reto falar? Observar o que estamos dizendo. Se o que dizemos não é verdadeiro, justo ou útil, é um defeito que fala através de nós, e deve morrer. O pensar correto é não se deixar dominar pelos pensamentos, mas aprender a ouvir a voz do coração, que é a intuição. O sentir correto é não permitir que nossas emoções oscilem constantemente entre o gosto e o desgosto, mas desenvolver o equilíbrio interior. A ação correta é fazer tudo com atenção e concentração, o oposto da mecanicidade. E o falar correto é guardar silêncio quando o que temos a dizer não é justo, útil ou verdadeiro. Ao praticar esta estratégia, começaremos a economizar energia. E isso nos permitirá, usando sabiamente o sexo, criar os corpos superiores do ser, que nos permitirão ter plena representação em todas as dimensões da natureza. E bem, este foi o tema de hoje. Obrigado por participar. Todas as perguntas podem ser deixadas na seção de comentários. Convidamos você para a próxima conferência, na qual falaremos sobre as dimensões e onde elas estão em nós. Uma conferência muito interessante, em que veremos em detalhes as 7 dimensões, suas características e, acima de tudo, como acessá-las. Até a próxima vez!